faça o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive, atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. E, é claro, né, que diante dessa situação do Brasil, entra aquela turma da passagem de pano do Lula. Né? A Miriam Leitão já passou pano, já disse que era um absurdo. Né? Daqui a pouco ela vai escrever uma coluninha. Entenda como antissemitismo pode ser bom. Alguma coisa do tipo. A gente tem Globo News, os usual suspects, passando pano sobre o que estava acontecendo. Mas, a vida como ela é que o Lula conseguiu desagradar a 90% do Brasil, mostrando, e boa parte do mundo, como o Ernesto Araújo estava explicando aqui pra gente, mostrando simplesmente as cores reais deles, revelando, saindo do armário, mostrando quem ele é. Então você tem até a Amanda Klein, ou na Jovem Pan, ou o Gerson Camarote, na Globo News. A Amanda Klein é um pouco mais inteligente, o Gerson Camarote, eu acho que ele é burro, tem cara de burro, mas os dois falando, não, meio indignados ali, não, o presidente Lula mandou mal. O que mostra como é que esses caras são despreparados para a função de comentarista. Porque alguém está surpreso com a posição do Lula anti-Israel, ou a posição do PT, não ouviram o que o Ernesto está dizendo? Sobre o que ele já via no primeiro governo Lula? Vocês não sabiam que o Celso Amorim, por exemplo, tinha prefaciado um livro sobre a importância do Hamas anos atrás? Importância política do Hamas, anos atrás? Vocês não leram todos os posicionamentos do PT? Não sabem a posição da esquerda no mundo inteiro? Então como é que vocês são comentaristas? Desqualificados para a função que vocês ocupam. O comentarista tem que ter cultura política, tem que entender de relações internacionais. Ou então não opina. Saudade, né, do tempo em que eu debatia com esses caras, porque eu falava isso no ar, eu falava isso na cara. Agora eles morrem tão felizes com a censura contra mim que eles podem se esconder. Mas o prêmio da palhaçada de ouro vai para o cara da Quest, no Instituto de Pesquisa, e eu vou botar ele aqui, que resolveu falar na Globo News, e ele teve um achado. Vamos ouvir aqui juntos. A produção consegue colocar para mim na tela uma tabela que a Quest... Esse é o Felipe Nunes, ele é o diretor da Quest, ele é figurinha carimbada aí nas campanhas da esquerda e tal, já fez campanha para vários políticos de esquerda, pesquisa interna e tudo mais, é uma fonte de renda dele, tá tudo certo. Mas vamos ver o levantamento que eles fizeram das redes sociais, o tal do mapeamento das redes sociais. Realizou, a gente mostra, Sadi, que a declaração de Lula sobre Israel é o terceiro assunto político mais comentado em menções e alcance desde janeiro de 2023. Ou seja, desde que o Lula chegou no poder, com toda essa campanha que a esquerda faz, gigantesca, esse é o terceiro assunto mais comentado nas redes sociais, com o maior número de menções, segundo esse levantamento que eles fazem. A gente está vendo aqui uma divisão desses comentários ao longo do tempo, e olha o que é interessante, 90% de quem falou primeiro, comentário ao longo do tempo, né? 90% dos comentários são críticos a Lula e 10%, ele vai dizer aqui, foram favoráveis. E ele tenta dizer que o divisor do negócio foi o tweet do Netanyahu. Em primeiro lugar, Felipe, você é diretor de instituto de pesquisa, você tem que saber ler gráfico. A tendência já estava mais do que descarada desde o primeiro momento. Pô, você não sabe mais calcular derivada? Pô, calcula a derivada das duas curvas que você vai ver, pô. Pelo amor de Deus, né? Cálculo 1. Acho que ensino médio, não sei se ensino mais derivado no ensino médio, mas deveria ser cálculo 1, ensino médio, para você fazer análise de pesquisa. Aqui, ó, tweet do Netanyahu, porra, de tamanho, não muda a derivada da curva, que é a variação, né, a inclinação da curva, não muda absolutamente nada. Nada. Aí ele bota um gráficozinho, olha o gráficozinho, não, isso aqui é muito ridículo, não tem como aumentar isso aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Pronto, aumentei na tela das pessoas. Olha aqui, aí entra um gráficozinho, e aí a cacofonia é proposital, é um gráficozinho mesmo, que aí mostra que a oposição articula críticas à declaração. De novo, não muda nada da derivada da curva desde o início, pelo contrário. É claro que o assunto está se tornando. Aí ele bota live do Marcel Van Hatten pedido de impeachment do Lula. Aí o assunto começa a morrer, porque o ciclo da notícia é mais longo, etc. No final de semana, sei lá o que estava acontecendo. Até uma boa. Essa barriga aqui não é explicado. Mas vamos ver o que esse cara vai falar. Sobre esse assunto em redes sociais, fez isso de maneira crítica ao presidente Lula. Mas o que é interessante? Esse não foi, Sadi, um assunto orgânico. Não foi um assunto orgânico, presta atenção. Ele está falando com o André Sadi. Por quê? Depois que Netanyahu faz a sua manifestação, a gente vai ver que aumenta muito o percentual de comentários negativos. Como aumenta muito o percentual de comentários negativos, meu filho? Faz um gráfico. Não é possível. Não é possível. Não é possível. É claro que o Netanyahu faz o comentário na esteira do comentário do Brasil. Não é possível, não é possível. Aí é ter faltado ensino fundamental de matemática. Porque a oposição no Brasil se organizou muito rapidamente, com um discurso muito organizado e único. A oposição do Brasil se organizou. Então, assim, o óbvio, né? Tá todo mundo puto da vida com essa frase do Lula. Claro, qualquer cidadão de bem, a maioria das pessoas não são a Miriam Leitão. Pô, a maioria das pessoas estão putas da vida com isso. Elas não estão do lado de Hamas, estão do lado de Israel. E não querem o Brasil metido numa cagada dessa. Não querem comparar o que está acontecendo, uma questão de guerra, etc., com o holocausto, a eliminação dos povos, a solução final, a eliminação do povo judeu da face da terra. Ninguém quer eliminar os palestinos, seja lá o que for isso na sua cabeça, os árabes ou o que quer que seja da terra. Mas para esse gênio, né, a única explicação para as pessoas terem se revoltado contra esse comentário, antissemita, antisionista e desastroso, é a existência de uma articulação.
de uma articulação. Pedindo impeachment de Lula, tentando mobilizar a base política contra o presidente nas redes sociais. Então, é curioso que o mais determinante desse resultado em redes que a gente está vendo agora é a velocidade com que a oposição é capaz de se organizar logo que o Netanyahu... A oposição é capaz de se organizar. Meu irmão, em carioquês, você tá doidão? O carnaval já acabou, cara. Para de beber. Oposição organizada. A oposição do Brasil é a coisa mais desorganizada que eu já vi na minha vida. Sabe quem disse isso, inclusive? Dando um pito no presidente do PL, no Valdemar? O Rodrigo Pacheco. Vocês não têm ideia do que eu passo conversando com os deputados. É um deputado falando mal do outro, um com vaidade do outro. O deputado diz, não, agora eu só faço minhas iniciativas sozinhos. Eles não se entendem. Os deputados da oposição nem se não conversam. Os grupos, eles têm medo de falar hoje, porque todos os grupos estão grampeados lá pelo gabinete do Xandão. É um senador falando mal do outro, é um senador... Vocês não têm noção da bagunça que é. Oposição organizada só se você tiver de porre, meu filho. A oposição do Brasil é totalmente, inclusive, dependente da diretriz do Jair Bolsonaro, que, coitado, tá nas cordas. Que oposição? Que organização de oposição? Do que você tá falando? Como é que o sujeito fala uma imbecilidade dessa no ar, na rede nacional? Só fala porque não tem um Paulo Figueiredo mais no ar pra virar e falar, meu filho, você está de porre. Não tem articulador, não tem unidade, as reuniões não dão em nada, é uma confusão. Um bando de deixadicista também dentro da oposição. Um bando de gente focada só nos suas próprias boquinhas. Milícia digital, gabinete do ódio. Isso é loucura. Isso é loucura. Gabinete do ódio, oposição articulada, são vocês que ficam repetindo o discursinho do outro. Vocês, do Choquei. Isso é que é organização, pô. Me mostra um grupo de direita que tenha patrocinado vários influenciadores de direita e consiga fazer a mesma publicação em várias redes. Sabe por que todo mundo falou a mesma coisa? Explicação sobrenatural, hein, querido? Explicação, olha, pô, cientista político nível foda, tá? Vou dizer pra você. Sabe por que todo mundo falou a mesma coisa? Porque essa coisa é evidente. Porque o cara tem que ser muito debilóide e muito mau caráter pra comparar o que tá acontecendo em Gaza com o que tá acontecendo em Israel, em Gaza, ou com o que aconteceu com o Holocausto. Pô, articulação internacional. Aí eu vi pra você me desculpa, isso é muita burrice. O assunto saiu no New York Times. O que é isso? Articulação, reportagem crítica, articulação do gabinete de ódio. Washington Post, pô, tá aqui, ó. Assunto comentado. Todos os jornais, eu podia abrir aqui, BBC, o New York Times e o Washington Post, os dois jornais mais de esquerda do mainstream americano. Os colunistas da CNN estão sentando pau. O que é isso? Articulação do gabinete do ódio? Porra, o Simon Wiesenthal Center, talvez o mais importante instituto, think tank aqui para promover, para proteger os judeus, denuncia o presidente Lula do Brasil por comparar Israel, os ataques justos de Israel ao Hamas, ao Hitler e aos nazistas sistematicamente assassinando 6 milhões de judeus durante o Holocausto, em inglês e espanhol. Eles não falam português, naturalmente, porque português não é língua, é dialeto. Então, apesar de ser lindo. O que é isso? Foi o Carlos Jordi que ligou pro Simon Wiesenthal Center? Gabinete do ódio? Como é que pode um sujeito falar um troço desses? Como é que pode? Agora, o que é legal para vocês estudarem de história, né, é que essa ideia de gabinete do ódio, de propaganda articulada, de articulação na internet, etc. Cara, o regime nazista, ele acusou os judeus justamente de espalhar desinformação e propaganda negativa sobre a Alemanha como parte da justificativa para perseguir essas pessoas, que é exatamente o que está acontecendo agora. Quer fazer comparação com o nazista e com o Holocausto? Faz isso. Faz essa comparação. Sobre a perseguição. Olha, volto a dizer. Espalhar desinformação e propaganda negativa da Alemanha, um gabinete de ódio dos judeus, foi justificativa. Os nazistas se referiam à imprensa judaica, aos intelectuais judeus, dizendo que tinha uma conspiração internacional para difamar a Alemanha e minar o renascimento nacional ariano. E era com isso que eles justificavam a perseguição e, eventualmente, a eliminação, primeiro a perseguição e depois a eliminação de qualquer oposição considerada como sendo influenciada ou controlada pelos judeus. Você está entendendo o que você está dizendo, Felipe? Você está entendendo a gravidade do que você está dizendo? O que é esse discurso de inquérito das milícias digitais? O que é isso? É justificativa para perseguição de opositor. Quem fez isso? Os nazistas. Isso é inegável. Vocês podem estudar a história que vocês quiserem. O cara de Israel lá está dizendo, ainda dá tempo do Lula estudar a história. O Lula, porra, lê jornal de cabeça para baixo, meu filho. Se orgulha de nunca ter lido um livro, não vai estudar nunca. Mas eu estou dizendo para vocês qual era o método dos fascistas nazistas alemães para a perseguição justamente dos judeus. E aí, olha a inversão completa. Estão dizendo que a articulação para defender os judeus é objeto de um gabinete do ódio. Ou seja, coitado dos judeus, eles estão presos no dia da marmota. O Groundhog Day, aquele feitiço do tempo no Brasil. Eu falo sempre filme antigo aqui, né? Sou velho mesmo. Onde cada dia você acorda é a mesma coisa que está acontecendo. Nas 2 semanas atrás foi a outra prática. O líder lá do PT, fundador, genuíno, dizendo para boicotar a empresa de judeu. Agora tá o cara da Question, na Globo News, dizendo, não, isso aí tem uma articulação de um gabinete do ódio para proteger os judeus. Pô, meus filhos, isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Por isso que vocês não... Porra. Peraí. Desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil.
Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer.